Lucas 2, eu leio a partir do verso 8. Eu vou esperar todos encontrarem. Diz assim o texto sagrado, 2:8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor apareceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Até aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez diante da Tua presença, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor nos ama, reconhecemos que o Senhor nos quer bem, e por isso, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz para podermos celebrar de forma correta e bíblica o Natal. É no nome de Jesus que nós te louvamos. Amém. Meu tema hoje é as boas novas de grande alegria, as boas notícias. Precisamos de boas notícias, gostamos de boas notícias, mas não gostamos de más notícias. Quando a gente vai conversar com alguém, a pessoa sempre fala o seguinte: você quer a primeira má notícia ou você quer a boa notícia? E eu sempre falo, eu quero a boa notícia. Mas vivendo nesse mundo também precisamos entender que estamos cercados de más notícias. A pandemia veio para nos mostrar isso, más notícias. Mas também a pandemia pôde nos apresentar muitas boas notícias. E essas boas notícias que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Porque a Bíblia vai falar das boas novas de salvação, mas a Bíblia vai também mostrar para nós as más notícias. E a má notícia é que eu e você somos pecadores. A má notícia é que eu e você, por si só, não conseguiríamos nunca ter acesso à salvação. E graças a Deus pelas boas novas, pela boa notícia, e a boa notícia é que Deus já fez tudo para demonstrar a mim e a você o quanto Ele nos ama. Essa é a boa notícia, e aqui está o sentido do Natal que nós veremos nessa noite. O texto vai falar a respeito dos pastores, e vai falar que Deus, de uma maneira sobrenatural, se manifesta. Ele traz uma mensagem extremamente poderosa, e o texto vai dizer que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eu fico imaginando essa ocasião, pastores que estavam acostumados com os seus animais, que tinham uma vida extremamente rural, e agora simplesmente estão num ambiente, eu fico imaginando um descampado, e a glória do Senhor se manifesta. Aquilo que nós temos no Antigo Testamento, que nós chamamos da Shekinah, a presença santa, gloriosa de Deus se faz presente naquele momento, e aquilo que era ordinário, um dia comum de trabalho, se torna extremamente importante, ou se torna extremamente sobrenatural, porque Deus decide falar uma boa notícia, e a boa notícia é que o Filho dele está chegando. O texto também vai dizer para nós que esses pastores ficaram tomados de grande temor, e esse deveria ser o nosso sentimento, a nossa projeção diante de Deus, de ter muito temor, porque uma vida de grande temor certamente traria para nós reflexões contínuas. Eu fico extremamente chateado, aborrecido com a nossa sociedade, quando nós aparentemente ficamos muito comovidos nesse tempo do Natal. Até escrevi a pastoral, e eu espero que você tenha lido o Espírito do Natal, e parece que nessa época as pessoas ficam movidas pelo Espírito do natalino, mas parece que depois esse Espírito se esvai com muita facilidade, porque na realidade as pessoas voltam na sua vida comum, no senso comum. Até pouco tempo estávamos completamente comovidos e condoídos com a quantidade de mortos no nosso país, mas haja vista que a nossa população está celebrando, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro já liberou e vai ter carnaval, pasmem. Péssima notícia, péssima notícia.
E a minha pergunta é: onde está o temor desse povo? Esse povo que passou a pandemia chorando, orando, clamando a Deus. Então veja que esses pastores, eles veem a glória de Deus, e ao contemplar a glória de Deus, eles são completamente invadidos pelo temor do Senhor. Eles ficam temerosos diante da presença de Deus, eles ficam extremamente assombrados. E essa deveria ser a nossa reflexão agora no Natal. Nós poderíamos olhar para Jesus, o presente de Deus, e ficar completamente maravilhados, tomados de grande temor, ao contemplar aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. O evangelista Lucas também vai mostrar para nós, e vai fazer questão de mostrar, que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Logo, não era a invenção dele, nem muito menos de Mateus, dizer que o Filho de Deus estava chegando, mas Lucas, o evangelista, vai mostrar que ele nasce na cidade de Davi. E quem aqui é bom de Bíblia e é aluno da EBD, a minha pergunta é: aonde fica a cidade de Davi? Qual que é o nome da cidade de Davi? Vocês estão dando risada, vou até tomar água. É facinho essa, hein? Facinho. Como que é o nome da cidade de Davi? Vamos lá. Cidade de Davi. Belém, povo de Deus, Belém. O que significa Belém? Casa do pão. Então Lucas está dizendo o seguinte: olha, na cidade de Davi, na casa do pão, nasceu o Filho de Deus. E aí Jesus vai falar o seguinte: eu sou o pão da vida. Então veja que a Bíblia não desperdiça nenhuma expressão. Então nasceu aquele que pode saciar a nossa fome e a nossa sede de Deus. Então nasceu o Salvador, nasceu aquele que vai suprir a nossa alma com tudo aquilo que nós precisamos. Então nós, ao celebrar o Natal, precisamos lembrar que a nossa alma está satisfeita, ou deveria estar satisfeita em Deus, ou na presença de Deus, porque nós somos dele, e nós já comemos da sua carne, já bebemos do seu sangue, e agora nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, o nosso coração, a nossa mente está preenchida pela presença maravilhosa e santa de Deus. Isso é Natal, na cidade de Davi. Então eu quero fazer aqui um contraste de um conselho para boas novas. Quem aqui já recebeu bons conselhos? Levanta a mão aí. Bons conselhos. É bom receber conselho, não é? A Bíblia vai dizer para nós que na multidão dos conselheiros há sabedoria. É bom receber conselho e é bom dar conselho. Mas o que eu quero mostrar aqui é um contraste, porque às vezes as pessoas pensam erroneamente que a Bíblia está dando conselhos para nós em relação à vontade de Deus, enquanto na realidade nós temos boas notícias. Explico. Por exemplo, conselho é uma recomendação daquilo que deve ser feito. Quando eu chego com o meu carro lá no estacionamento e venho com meu filho, eu dou um conselho: não atravesse a rua sem segurar na minha mão, não pise nessa água suja, porque essa água está extremamente contaminada. Não pise, é um conselho, é algo que eu quero que ele não faça. Já a boa nova, as boas notícias, é um relato daquilo que já foi feito, daquilo que já foi decidido. O conselho tem a ver com aquilo que vai acontecer no futuro. Então, por exemplo, você chega para mim e fala assim: pastor, eu estou num dilema em relação a tomar determinada decisão para 2022. E aí o que eu vou falar para você? Eu vou te dar um conselho. Então o conselho tem a ver com aquilo que vai acontecer. Já a boa notícia tem a ver com a mensagem que já aconteceu. E aí nós precisamos entender que nós somos privilegiados, porque Deus não somente nos aconselha, mas Deus enche o nosso coração com a boa notícia. O conselho diz a mim e a você aquilo que nós devemos fazer. Já as boas novas dizem aquilo que você deve reagir. Eu gostei disso. O conselho fala como você deve agir. As boas notícias vai mostrar para nós como nós reagimos a essa notícia, porque sempre nós precisamos ter a nossa reação. Quando você está lá com a sua TV ligada, assistindo, por exemplo, um telejornal, ou passeando aí no YouTube da vida, vendo alguma coisa, você está reagindo àquele conteúdo.
Então o que o texto está dizendo para nós é que nós precisamos também, de certa forma, reagir a essa notícia. E aí só tem duas respostas a essa notícia. A notícia é: Deus te ama, Deus te quer bem, Deus te quer vivendo em paz. Vamos lembrar aquilo que os anjos ou a milícia celestial cantou: glória a Deus nas maiores alturas. Então lá no céu, o que existe no céu? Glórias a Deus nas maiores alturas, paz na terra, e a paz na terra será estabelecida por Jesus a todos os homens a quem Ele quer bem. Então essa é a boa notícia. A boa notícia é que Deus te quer bem. A boa notícia é que Deus quer mostrar o seu plano para a sua vida. A boa notícia é que Deus deseja se revelar de uma maneira muito especial na sua vida. Então como você reage a essa boa notícia? Ou seja, ou você acolhe essa boa notícia, ou você rejeita essa boa notícia. Então, tem muita gente que rejeita o nascimento de Jesus, enquanto tem muitas pessoas que recebem, acolhem. Então, qual é a sua reação diante da mensagem do nascimento de Jesus? Tem muita gente que está pensando somente no presente que vai ganhar, ou na troca do presente, ou nas guloseimas e até mesmo nas delícias que são feitas nessa época do Natal. Tem muita gente que está concentrado somente nisso. Então não vai ter nenhuma reação espiritual diante dessa mensagem. Já aqueles que são salvos certamente terão uma reação diante dessa mensagem. Eu acolho Jesus no meu coração. Eu quero viver para Jesus durante todos os dias da minha vida. Então a grande notícia é de que Deus deseja se revelar a nós. E como Ele se revelou a esses anjos, a esses pastores, através desse anjo, nós temos a oportunidade de ter a nossa vida tomada de grande temor. O anjo vai falar para eles o seguinte: olha, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Não é de grande tristeza, é de grande alegria. Fazendo a lição de casa, eu fui então dar uma olhada nessa expressão anjo. E aí essa expressão anjo no grego é angelos, e angelos significa o mensageiro, o enviado. Então veja aqui, o mensageiro traz uma mensagem, e sempre que o mensageiro traz uma mensagem, ele espera uma resposta a essa mensagem. Então veja, o anjo enviado de Deus traz a mensagem ao mundo. Qual que é a mensagem? Nasceu o Salvador, e o anjo de Deus está esperando o quê? Uma resposta. Então Deus está esperando uma resposta daqueles que estão recebendo essa mensagem. Por exemplo, nessa noite eu sou o mensageiro, e como mensageiro eu estou aqui comunicando. Tenho que olhar para a câmera, tenho que olhar para vocês, tenho que me comunicar com vocês, e eu quero, espero e desejo e oro que essa mensagem tenha uma receptividade no seu coração. É isso que acontece. Então o anjo de Deus, ele está falando, e o anjo de Deus está transmitindo essa mensagem, e a mensagem não é um conselho, a mensagem é a boa notícia. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. E essas boas novas, essa notícia de que nós somos amados por Deus, deve infundir no nosso coração uma grande alegria. Eu sei que vocês estão de máscara, mas eu acho e creio que você deve estar com um sorriso por detrás dessa máscara. Dá um sorrisinho com os olhos. Estou cheio de alegria. Natal chegou. É tempo de celebrar Jesus. Eis as boas novas: eu sou amado por Deus. Eu, mísero pecador, terrível pecador, errante pecador, eu que não merecia nada, eu merecia o inferno, eu merecia a condenação, mas Deus me amou e enviou Jesus para me salvar, para te salvar, para nos dar essa oportunidade de celebrar, de cantar, de dar glórias a Deus nas maiores alturas. Dá vontade de sair embora para casa e abaixar o vidro do carro e sair gritando isso, cantando isso. Glória a Deus nas maiores alturas. E alguém ia falar assim: olha, o pastor está meio avivado. Eu falei: não, é que meu coração está cheio de alegria. Ninguém que é tocado por essa mensagem permanece triste. Não creio nisso. Eu creio que quando nós recebemos essa mensagem, reconhecemos que Deus nos ama, o nosso coração se enche de profunda alegria. Passamos pelo vale da sombra da morte,
com alegria, porque o nosso bom pastor está do nosso lado. Padecemos, lutamos, temos dificuldades, mas o nosso bom pastor está do nosso lado. Ele mesmo disse: eis que estou com vocês, não somente no dia do Natal, mas todos os dias. Porque nós focamos no dia do Natal, e a pergunta é: e os outros 364 dias? Por que não pensar no Natal? Por que não pensar na mensagem do Natal? E alegria no grego tem a ver com regozijo, com gozo. E uma declinação dessa expressão no grego tem a ver com estado de alegria. Eu achei incrível isso. Alegria no grego não significa aquela alegria momentânea, passageira. Eu tenho criança em casa e sei disso. Por exemplo, você pega um presente, você compra um presente para a criança. Se os pais que têm filho pequeno fizerem assim, eu vou entender que eu não sou o único. Aí você compra aquele presente, você faz de tudo para agradá-lo, e você compra o presente e você entrega o presente. No primeiro dia, esses dias eu dei um bichinho de pelúcia lá para o meu filho, ele dormiu com um cavalinho de pelúcia, dormiu com o bicho. E eu falei assim: agora paixão à primeira vista, agora ninguém sai, ninguém abandona esse bicho, agora já era. Uma vez lá eu tentei brincar com ele no sofá, não tinha como, era ciúmes do bichinho, mas esse ciúmes e esse amor, essa alegria do bichinho durou apenas 2 dias. 2 dias. E eu fiquei com vontade de devolver para o rapaz lá onde eu tinha que comprar. 2 dias só de alegria. Eu falei: aí está a expressão de alegria do mundo. O mundo tem uma alegria que dura pouco, mas o cristão, ele vive num estado de alegria. Mesmo quando nós estamos em pecado, a gente deseja voltar ao nosso estado de alegria. Lembra de Davi? Estava em pecado, estava com o coração pesaroso, mas a oração de Davi é maravilhosa, porque Davi fala o seguinte: restitui-me a alegria da salvação. Eu preciso daquele estado da alegria plena. A boa notícia é que nós somos amados por Deus, e essa boa notícia invade o nosso coração com a plena alegria. É uma alegria perene, é uma alegria permanente, é uma alegria que não é passageira. A notícia de que nós somos alvo do amor de Deus deveria causar em nós alegria, muita alegria. Nasceu o Salvador. Que alegria saber e sentir que nós somos amados por Deus, estamos nas suas mãos, e que nós um dia moraremos nas mansões celestiais, de que Ele durante 2021 foi cuidando das nossas vidas. Fala amém, cuidou de nós. Que alegria que Ele cuidou. Fala comigo, que alegria que Ele cuidou de nós. Vamos repetir? Que alegria que Ele cuidou de nós. Agora repete comigo, que alegria que Ele cuidou da igreja. Não sucumbimos, Ele manteve a viva chama da alegria em nós. Nós somos dele. Agora, interessante que o Evangelho, ele é fundamentado na alegria. E quando nós estamos com alegria da parte do Senhor, e a chuva cai, é isso mesmo? Glória a Deus por isso. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor renova em nós a nossa força. Então, caminhando para a aplicação do texto, eu queria mostrar para vocês como o Natal é um tempo de celebração. Esse texto vai falar para nós de uma forma singular a respeito de Jesus. Somente nesse texto, guarde isso, somente nesse texto, nós temos 3 títulos messiânicos em relação a Jesus. Só aqui que aparecem esses 3 títulos juntos. Explico. Em primeiro lugar, o Natal é a celebração do nascimento do Salvador. Dá uma olhadinha aí no versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Ele veio salvar quem? Levanta a mãozinha aí, ele veio me salvar. O Evangelho de Mateus vai dizer o seguinte para nós: que ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, ele veio nos salvar dos nossos pecados. Então Natal é a celebração do nascimento do Salvador. Então nós não precisamos temer 2022, porque nós não andaremos perdidos. Nós somos salvos, temos a certeza da salvação, temos a alegria da salvação. A humanidade vive mergulhada em trevas, mas nós estamos felizes, porque nasceu o Salvador.
Eu não estou mais perdido. Eu não preciso mais ficar batendo cabeça de um lado para o outro. Jesus é sinônimo para mim de esperança. Nasceu a nossa esperança. O apóstolo Paulo entende isso quando ele fala o seguinte: se vocês esperam em Cristo Jesus somente para essa vida, vocês são os mais sem esperança dessa vida. Porque a nossa esperança reside em Jesus, porque Jesus nos tirou das trevas, Ele é o nosso Salvador, nos salvou da condenação, nos salvou do peso, da culpa do pecado. Pecamos, erramos, mas não sentimos mais a culpa do pecado, porque entendemos que Ele levou sobre si os nossos pecados. Então a boa notícia do Natal é o seguinte: nasceu o Salvador. E aí a pergunta que eu faço é: você já é salvo? Você já desfruta dessa salvação? Para que viver sem ter essa certeza? Porque basicamente a vida cristã é um caminho resoluto nessa certeza de que Deus é o nosso Senhor e enviou o nosso Salvador. Às vezes as pessoas falam o seguinte: eu quero somente Jesus como Salvador. Porque claro, a pessoa fala o seguinte: se tem a condenação do inferno, eu preciso de alguém que me salve, então eu quero Jesus como meu Salvador. Mas as pessoas não querem Jesus como Senhor. E a última expressão aí do texto é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Segundo o anjo, o Natal representa que agora a nossa vida não é mais autocentrada. Não sou eu que reino, não sou eu que governo a minha vida, a minha existência. A minha vida, a sua vida, as nossas vidas devem se render ao senhorio de Jesus, é Ele que comanda. Então o Natal é a celebração de que nasceu o nosso Senhor. Não importa mais, com muito respeito a você, não importa mais o que você pensa, o que você gosta, o que você quer, não importa. Não importa. Eu sei que é meio chocante isso. E nessa cultura contemporânea, onde nós não podemos falar com franqueza as coisas, as pessoas se chocam. Mas o Natal é isso. É quando você fala o seguinte: eu não posso mais ser o Senhor da minha vida. Lembra de Paulo? Vivo não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Ele é o meu Senhor, Ele é que me comanda, Ele é que me conduz, Ele que me orienta, Ele que fala o que eu devo fazer. Como eu já disse algumas vezes, as pessoas vão falar assim: ah, mas eu nasci assim, pastor, é meu temperamento. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte para nós: você e eu precisamos ter a mente de Cristo, andar pelos mesmos caminhos que Jesus andou, trilhar no mesmo caminho, seguir os passos do Mestre. É Ele o Senhor. Então, já estou te ajudando. O que fazer, ou como pensar, ou como planejar 2022? Está vendo que eu estou falando do Natal e já estou pensando na virada do ano, né? Como projetar 2022? É você em oração, na ceia de Natal, falando para Deus, falando assim: Deus, quais áreas da minha vida que eu não entreguei o senhorio a Jesus? O seu casamento você já entregou ao senhorio de Jesus? A sua carreira profissional você já entregou ao senhorio de Jesus? Os seus estudos, os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você está idealizando como projeto. Lembrando que projetar, planejar não é pecado, gente, bonito. No coração do homem existem muitos planos. Salomão, Provérbios 16. Mas a resposta certa vem do Senhor. Pode fazer plano à vontade, mas pergunte a Deus se Jesus é Senhor desses planos. Porque a Bíblia vai dizer para nós que Ele tem planos mais elevados, pensamentos mais elevados. Então nasceu o nosso Senhor, nasceu aquele que nos conduz, e por isso que não é saudável para mim e para você ficar com o controle da vida nas mãos. Com muito respeito, saia do trono, saia de cena, deixa Ele te comandar, deixa Ele te conduzir. Porque na realidade a Bíblia vai dizer que nasceu o Rei,
E para o rei habitar no seu coração e reinar, você precisa descer do trono. Você precisa sair de cena. Não é como você quer, do jeito que você quer, não é os seus pensamentos, sai de cena. E faça aquela oração de João Batista. Qual que é a oração de João Batista? Que ele cresça e eu, humano, que eu diminua. Que as pessoas vejam que Ele é Senhor sobre todas as minhas decisões. Então Ele nasceu como Salvador, Ele nasceu como Senhor e por último Ele nasceu como Cristo. Dá uma olhadinha no versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo. E Cristo é um título ungido. Ele é ungido. Ele foi ungido por Deus. E às vezes as pessoas chamam Jesus de Cristo, mas Cristo é uma nomenclatura mostrando a sua missão. Ele foi ungido por Deus para cumprir essa missão. Ele recebeu essa unção de Deus. Basicamente, essa expressão Cristo vai dizer que Ele é o único. Ele é o Filho de Deus designado para uma missão soberana. Então, nesse Natal nós adoramos o Salvador, que é Jesus Cristo, que recebe essa nomenclatura. Ele é o Cristo, Ele é ungido, Ele foi revestido por Deus. Haja vista que em 2 ocasiões nos Evangelhos nós temos a expressão bíblica dizendo o seguinte, o próprio Deus falando, este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, a Ele ouvi. Ele é o Cristo, Ele é ungido, as palavras dele são as minhas próprias palavras, disse Deus. Ouça o Cristo, mas se renda ao Senhor. Então nasceu na cidade de Davi. Como que chama a cidade de Davi? Belém, não posso esquecer nunca mais. Ano que vem cá estarei, se Deus assim permitir, vou perguntar. Tenho boa memória, né, Natália? Vou perguntar. Cidade de Davi, Belém, casa do pão, e na casa do pão nasceu o pão da vida, e essa é a boa notícia. E a boa notícia é que agora você tem em Jesus o Salvador, o ungido de Deus e o seu Senhor. Então celebre o Natal com grande alegria, porque a mensagem do anjo foi essa: eis que vos trago boas novas, boas notícias. Então o Natal não é um conselho, a mídia faz isso, dá conselhos até de que cor de roupa devemos usar. Agora a Bíblia diz para nós que o Evangelho é boa notícia de grande alegria. A minha oração é que o seu Natal seja muito, mas muito feliz. Que ao segurar nas mãos das pessoas que fazem parte da sua convivência, você possa dar graças a Deus, porque o seu coração é de Jesus. Porque você vai celebrar ali com grande alegria. Que você vai entrar em 2022 com muita alegria, sabendo que você é alvo do amor de Deus, que Ele já fez tudo para demonstrar a você o quanto Ele te ama. Amado irmão e irmã, se renda ao amor de Deus. Repito, se renda ao amor de Deus. Conversava com uma pessoa hoje, e ela falou assim: eu não me rendo, pastor. Eu falei: se renda ao amor de Deus. Ele falou: não me rendo. Coração duro. Eu falei: como você vai celebrar o Natal? Ele falou assim: eu não sei, mas eu não me rendo. Eu falei assim: fico triste pelo senhor. A minha oração é que todos nós nos rendamos a Jesus. Ele é Senhor. E essa é a boa nova, a boa notícia. Natal sem Jesus, ledo engano. Natal em memória de Jesus, agradecendo a Deus pela intervenção de Jesus. Natal com alegria, feliz. Agradeça a Deus e reconheça que Ele te ama, Ele te quer bem. Uma das coisas mais maravilhosas, e encerro com isso, é quando a gente vê uma pessoa que se rende a Jesus, se entrega a Jesus, vive para Jesus. Como essa pessoa fica bonita,
como a sua vida fica completamente adornada pela presença do Pai. Faça isso. Celebre o Natal assim, lembrando de que eu e você somos alvo do amor do Pai. Boas novas de grande alegria. E nós vamos cantar agora com muita alegria. E vamos cantar que o Salvador chegou.